Você já se pegou pensando que precisa fazer mais para agradar a Deus? Talvez mais um jejum, mais uma promessa, mais um sacrifício financeiro. Você sente aquele peso de uma performance espiritual que parece que nunca é boa o suficiente? A cada falha vem uma nova onda de culpa. A cada acerto, um alívio que dura pouco, logo trocado pela ansiedade do próximo desafio. É como viver em uma esteira de corrida espiritual, sempre acreditando que em algum momento nosso esforço finalmente vai impressionar a Deus. Não tem jeito. Não dá para querer impressionar a Deus, a gente não consegue. Mas e se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, essa corrida pelo mérito pessoal não é só inútil, como também desonra o único sacrifício que realmente importa? Hoje a gente vai desconstruir essa mentalidade tão cansativa. Vamos descobrir por que Deus não está interessado em negociar bênçãos e por que a vida cristã não é sobre obrigação, mas sobre uma resposta de gratidão que nos liberta de verdade. A mentalidade de barganha. Vamos ser honestos, meus irmãos. Muitos de nós aprendemos a viver uma religião de barganha. É um sistema, muitas vezes silencioso, que transforma nosso relacionamento com o Criador em uma espécie de negócio. A lógica é simples. Eu dou algo para Deus e Ele me dá algo em troca. Eu faço um sacrifício. Ele me dá uma bênção. Isso aparece de formas bem concretas. Na vida financeira, a gente faz votos ousados, não por pura generosidade, mas como um investimento espiritual, esperando um retorno multiplicado. Se a bênção não chega, a gente se pergunta se o investimento não foi alto o bastante. Na nossa disciplina, a gente se condena por não conseguir orar por 1 hora ou por pular um dia de leitura bíblica, acreditando que a nossa consistência é a moeda que compra o favor de Deus. Se falhamos, sentimos que Ele está longe, desapontado. Essa mentalidade de troca é exaustiva. Ela nos joga numa montanha russa de ansiedade e culpa. Quando as coisas vão bem, corremos o risco de ficar orgulhosos, achando que o nosso esforço nos faz merecer algo. E quando vão mal, somos esmagados pelo peso da nossa própria falha. E é um jeito de viver que nos mantém sempre devendo, sempre tentando pagar por algo que, na nossa cabeça, nunca está quitado. O problema é que Deus nunca pediu para entrar nessa negociação. Esse cristianismo transacional é uma invenção nossa, que nasce da nossa necessidade de controle e da dificuldade que temos em aceitar um presente que não merecemos. É um fardo pesado que Cristo jamais quis que a gente carregasse. A perspectiva bíblica, por que nossos sacrifícios falham? Por que será? Mas o que Deus realmente pensa sobre isso? Se a gente olhar para a Bíblia, vai ver que essa insatisfação de Deus com sacrifícios vazios não é uma ideia nova. Ele vem falando sobre isso há milênios. No Antigo Testamento, o sistema de sacrifícios de animais foi instituído por Deus. Conforme a interpretação dos autores do Novo Testamento, eles eram um poderoso lembrete da seriedade do pecado e apontavam para a necessidade de um perdão definitivo. O perigo, como os profetas sempre alertavam, era que o povo transformasse o ritual em um substituto para a obediência do coração. A atitude que eles criticavam era a de pensar que, enquanto o sangue dos animais estivesse no altar, Deus estaria satisfeito, não importando como eles viviam. Deus confrontou essa hipocrisia de forma direta. Pelo profeta Isaías, ele diz: "De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros. Não me agradam o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes." Em outras palavras, parem com esse teatro religioso. Não é disso que eu preciso.
No Salmo 50, a perspectiva de Deus fica ainda mais clara. Ele diz: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo o que nele existe. Por acaso comerei a carne de touros ou beberei o sangue de bodes? É uma pergunta quase irônica. Deus não precisa das nossas coisas. Ele não tem nenhuma carência que os nossos sacrifícios possam suprir. O ponto alto dessa verdade talvez esteja na história do rei Saul. Deus deu uma ordem clara: destruir totalmente os amalequitas. Saul obedeceu só em parte, poupando o rei inimigo e o melhor do rebanho, com a desculpa de que os animais seriam para sacrificar ao Senhor. A resposta do profeta Samuel ecoa até hoje. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A mensagem é clara. Sacrifícios externos, sem um coração entregue, são inúteis para Deus. Segundo o autor de Hebreus, esses rituais eram como sombras de uma realidade maior que estava por vir. Eles nunca poderiam remover o pecado de forma definitiva, mas funcionavam como um lembrete constante da sua existência. O problema fundamental é que a justiça perfeita de Deus exigia um pagamento perfeito, algo que nossos sacrifícios imperfeitos e a vida de um animal nunca poderiam oferecer. Era preciso um sacrifício de valor incalculável, um que nós mesmos éramos incapazes de fazer. A solução? O único sacrifício válido. Eis aqui a solução. Se os nossos melhores esforços são insuficientes, qual é a solução? A resposta está no coração do Evangelho, no clímax de toda a história bíblica. A solução não é um o quê, mas um quem. É Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi escrito justamente para pessoas que estavam tentadas a voltar para o antigo sistema, achando que a fé em Jesus não bastava. O autor argumenta que o sacrifício de Cristo não é apenas melhor, ele é final, perfeito e mais do que suficiente. Ele escreve: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, o 12 e o 14. Vamos pensar no que isso significa. Primeiro, o sacrifício de Cristo foi único. Os sacrifícios de animais precisavam ser repetidos sem parar, dia após dia, ano após ano, porque não eram capazes de resolver o problema de vez. Eles apenas cobriam o pecado temporariamente. E o sacrifício de Jesus, por outro lado, foi de uma vez por todas. Ele não precisa de complemento, de repetição ou de melhoria. A obra está completa. Segundo, o sacrifício de Cristo foi perfeito e aceito por Deus. Por quê? Uma poderosa estrutura teológica nos ajuda a entender isso. O pecado contra um Deus infinito gerou uma dívida infinita. Por isso, nenhum sacrifício finito, como um animal, poderia pagá-la. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo plenamente Deus e plenamente homem, sem pecado, e poderia oferecer uma vida de valor infinito para quitar nossa dívida por completo. Ele não foi apenas o sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. Isso muda tudo. Nossos pequenos sacrifícios, nosso tempo, dinheiro, disciplina, são como tentar pagar uma dívida de trilhões de dólares com moedas de 1 centavo. Não só é insuficiente, como quase um insulto ao tamanho da dívida. Enquanto isso, Cristo não apenas pagou a dívida inteira, ele a aniquilou com um pagamento de valor infinito. A cruz não foi um acidente, mas o ato central da redenção, onde Jesus triunfou sobre o mal de uma vez por todas. O que agrada a Deus não é nosso esforço para pagar o que não podemos, mas nossa fé em aceitar o pagamento que já foi feito por nós. Por isso, o sacrifício de Cristo
Não é um exemplo para imitarmos em seu poder de perdoar pecados, mas uma obra consumada para ser recebida pela fé. A nova vida da obrigação à gratidão. Neste ponto, uma pergunta sempre aparece. Então, se o sacrifício de Cristo é suficiente e minhas obras não me salvam, eu não preciso fazer mais nada. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, agora que fui salvo, por um sacrifício tão incrível, como eu vou viver? A resposta da Bíblia é clara. Não somos salvos pelas boas obras, mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a motivação muda completamente. Nossas ações, nossa disciplina, a nossa generosidade, nossos sacrifícios pessoais deixam de ser uma moeda de troca pela salvação e se torna uma resposta de amor e gratidão a quem já nos salvou. Pense nisso como um relacionamento de amor. O marido não compra flores para a esposa para pagar pelo casamento ou merecer o amor dela. Ele faz isso como uma expressão do amor que já existe entre eles. Se ele visse isso como uma obrigação, o gesto perderia todo o sentido. Da mesma forma, nosso serviço a Deus e às pessoas não é um pagamento desesperado a um credor, mas uma celebração alegre de um Pai que nos adotou. Nossa vida se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este sacrifício não é para pagar pelo pecado. É o sacrifício da nossa vontade, tempo e recursos entregues não por medo ou por interesse, mas por pura gratidão. Orar não é mais marcar um ponto com Deus, mas conversar com o Pai que nos ama. Ser generoso não é um investimento esperando retorno, mas um transbordamento da graça que recebemos. Isso é liberdade. Liberdade do peso esmagador da performance. Se liberte de querer performar. Liberdade da culpa de nunca ser bom o bastante. Liberdade da ansiedade de ter que merecer o amor de Deus. Quando entendemos que o único sacrifício válido já aconteceu na cruz, somos libertos da esteira da obrigação e finalmente podemos andar no caminho da gratidão. Nossas obras não nos tornam justos diante de Deus, mas elas mostram ao mundo a transformação que a graça fez em nós. Então o resumo é este. Saímos de uma religião de barganha cansativa para o descanso da graça. Vimos que Deus nunca esteve interessado nos nossos sacrifícios como forma de pagamento, porque o que Ele sempre quis e quer é o nosso coração. E como não podíamos oferecer o sacrifício perfeito que a justiça exigia, Ele mesmo o entregou em Cristo, cujo sacrifício na cruz foi único, final e para sempre suficiente. Isso significa que você pode parar. Pare de tentar impressionar Deus. Pare de tentar merecer o que Ele já te deu de graça. A corrida acabou. A dívida está paga. Você não está mais em uma relação de negócios com Deus, mas em uma aliança de amor selada pelo sangue do seu próprio Filho. A sua vida não é mais sobre obrigação, é sobre adoração. Se essa mensagem falou ao seu coração e você quer declarar que sua confiança não está em seus esforços, mas na obra completa de Cristo, escreva aqui nos comentários. Eu vivo pela graça. Queremos celebrar essa liberdade com você. Se essa mensagem trouxe paz para você, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas ainda estão por aí vivendo debaixo desse peso da performance e da culpa. E elas precisam desesperadamente ouvir sobre o quanto o sacrifício de Cristo é suficiente. Vamos espalhar as boas novas da graça que liberta. Deus abençoe sua vida. Obrigado por sua valiosa companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.